Por isso que eu falei essa frase hoje cedo, ó. A vida é tua, estrague como você quiser, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Então vamos começar o nosso quadro que vem revolucionando o mundo condominial, que é os casos de condomínio, né? Com Fernanda Boscovski. Vamos lá, casos de condomínio. Primeiro caso, olha a marmita, Dona Maria. Que caso é esse, Fernanda? Pois é, Thiago. Esse caso é um caso que abrange a atividade comercial em condomínio, né? Pode ou não pode, eis a questão. O caso que eu trago hoje é de um condomínio residencial, onde a pessoa, 2 unidades, né? É um condomínio onde possui 2 prédios, eu não vou saber te dizer agora a quantidade de unidades, mas 2 pessoas de blocos específicos, né? Não era do mesmo bloco, estavam exercendo atividade comercial de fornecimento de marmita. Ocorre que, por ter muitas unidades, né, a demanda cresceu e, na verdade, iniciou-se com uma vendendo marmita e como a vizinha, né, observou que aquela atividade estava empreendedora, né? estava sendo rentável, né? E que seguiu os passos da vizinha, e isso gerou um transtorno, porque as duas começaram a competir, né? De quem faz melhor, quem cobra o preço mais acessível. Enfim, acarretou até uma briga, uma discussão pessoal no condomínio, né? E foi levado para a Assembleia essa discussão. Pode ou não pode? Eis a questão. Eis a questão. E foi feito estudos, tudo, e na verdade chegou-se a um consenso nesse condomínio que poderia, desde que a atividade não causasse nenhum transtorno aos demais moradores, a constrangimentos. Por exemplo, se elas fossem à Assembleia, um exemplo que onde começou uma discussão, né, a primeira discussão, que elas não se proferissem a palavra uma a outra, que pudesse respeitar, né? E esse é o caso de hoje com relação à atividade comercial. Quer dizer então que o condomínio aceitou isso? O condomínio, ele não teve como impedir a atividade. Por quê? Quando a gente pergunta pode ou não pode, a gente tem defesa para que pode e a gente tem defesa para que não. Então, o que a gente sempre alerta? O tripé, né? Que é o quê? A convenção, regimento interno, Código Civil. Primeiro você vai na sua convenção. A convenção de lá, pessoal, não dizia nada com relação à atividade comercial. Eu acredito que os antigos quase não devem falar sobre isso, né? Que até não, o Código atual fala. O regimento interno também é omisso quanto a isso. Então, nenhum dos dois fala, então a gente vai para lei externa, Código Civil. O Código Civil, no artigo 1336, Thiago, diz o seguinte: diz que é dever do condomínio dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Ou seja, o próprio código deixa em aberto essa brecha, em né? aberto isso. Então, assim, e hoje, Thiago, se você analisar, entende-se que não. Porque se você visualiza a atividade comercial, você imagina a portaria sobrecarregada, um controle difícil de se fazer de quem pode ou não entrar, né? Se realmente é cliente, se realmente é morador. Então, assim, tem toda uma sobrecarga na portaria. E fora que existe uma questão financeira nisso aí, né? Sim, também. Tem condomínios, por exemplo, que a cota comunal já está incluso água, incluso luz, gás, né? Então o cara, quando agora está fazendo marmita, ela vai gastar um consumo maior de gás, né? Só que a maioria dos condomínios, quando tem essa individualização de gás, implementação de gás, geralmente é pago à parte. Tudo bem, mas tem uns que não tem, né? Uns que não tem, por exemplo, o consumo de água. Muitos condomínios ainda não têm individualização, principalmente os condomínios antigos, né? Não é o caso deste. Esse tem o gás ainda, é botijão de gás,
por ser um condomínio bem antigo, e a água lá é individualizada. Então, assim, essa questão não incomodou, não deu prejuízo ao condomínio e nem aos condôminos. Entendi, mas só a questão do... Né? Só mesmo a questão da rotatividade de pessoas, tudo. Só que, como é interesse dos condôminos em ter a facilidade dentro do próprio condomínio de um fornecimento de alimento, os próprios condôminos foram a favor de manter as duas. Não, se a gente entende que não está tendo um prejuízo direto, que seria, eu falo, financiamento da cota condominial. Foi isso que foi analisado. Né? Tem a questão lógico, do comercial, que muda a atividade. Mas também, se for para pensar, a gente vai cair na questão daquele aplicativo de aluguel de imóveis. Isso. Que também é uma questão comercial, né? A pessoa está tirando um benefício de algo do o que não se pode perder é a destinação principal. O que ali vamos dizer assim, o que ali foi observado? Elas moravam na unidade, elas usavam a unidade como destinação principal à moradia, porém, utilizava-se da atividade comercial para, em benefício próprio, pagar suas contas, né? Então, não tinha uma rotatividade de pessoas externas. Os próprios clientes eram ali condôminos. Por isso que, neste condomínio, eles optaram, né, por permitir essa comercialização de alimento, porque alguns condôminos até colocaram em questão: eu passo o dia fora, não cozinho nem nada, chego, quero jantar, não quero sair, minha marmita tá pronta. Eu passo o dia fora, meu filho tá em casa, eu só ligo pra vizinha, a comodidade também para eles. Ligo pra vizinha entregar a marmita pro meu filho, né, que não vai deixar de ficar sem almoço. Então foram muitas coisas que foram postas em questões, certo? E elas chegaram ao bom senso de respeitar o espaço de cada uma, a clientela de cada uma, e também quem é cliente, ele tem a opção de escolher a quem ele quer consumir. Às vezes hoje eu quero consumir de A, mas amanhã eu quero consumir de B. Ele tem a opção de olhar o cardápio. Hoje o cardápio da fornecedora A é o cardápio da fornecedora B é outro. Então eu tenho a opção. Então foi tudo discutido em consenso. Fora bom senso também, né? E neste condomínio foi permitido, isso foi constado em ata, de que elas poderiam permanecer desde que não causasse eu acho que nenhum prejuízo, né? Tem dois pontos interessantes que podemos caminhar aqui. Um é que foi um problema resolvido em assembleia dos próprios moradores. Isso. Só que se abre brecha para outras coisas, outras situações também. Beleza, isso que eu vou falar agora. Então vamos lá, mete bronca. Nessa assembleia eles colocaram em ata que a atividade comercial poderia ser aceita porque eles não poderiam permitir, né? Você não pode fazer essa vamos dizer assim, essa proibição, né? Numa assembleia você teria que ter um quórum, você teria que obedecer outras regras, a convenção é omissa. Então, assim, se eles tomasse qualquer decisão muito permissiva ali, não permissiva, né, proibitiva, eles poderiam ter um problema futuro e assumir uma responsabilidade que não é do condomínio, né? Então, ali eles colocaram como característica a atividade comercial de alimento. Foi também posto em alguns quesitos, porque existem outras atividades, Thiago, que podem ser realizadas em condomínio que não perdem também a destinação principal. Por exemplo, o professor dá aula de reforço, entendeu? Ele tem ali uma quantidade X de aluno, 1, 2, 3 alunos. Ele não vai abrir uma sala de aula dentro do apartamento dele, mas professores de reforço, contador, advogado, entendeu? Então, o importante é reside no imóvel, não se perder a destinação principal, que é a de moradia, e não causar transtorno ao condomínio e aos moradores, né? Prejuízo como um todo. E um exemplo que a gente traz hoje, que é comum, né? Que está em moda, é o home office. Um exemplo, é uma atividade comercial também. Porque pode ter duas pessoas como você trabalhando na sua casa. Então, um assunto bem polêmico, né, Guilherme? Então, isso daí, desde que
O Código Civil, ele não restringe, a única restrição que ele faz é não perder a atividade principal, que é o de moradia. Sossego, né? E nem, claro que você não vai, por exemplo, advogado, você trabalha num computador. Contador também. Contador. Professor. Se for um DJ, não, é inviável, porque a menos que você equipe todo o apartamento, né? Você não vai montar um prostíbulo, né, Thiago, na sua casa, no seu apartamento. Então, assim, a atividade... E lá no Código Civil, né, fala aos bons costumes. E há pessoas que, em ambientes familiares, que não querem, né, um vínculo de prostituição. Ô, Guilherme, você mora em apartamento? Não, moro em casa. Nunca morei em apartamento, não. Por quê? Mas casa também sofre com problemas que, na verdade, hoje em dia tudo é condomínio, né, Thiago? A gente hoje tem uma visão muito ampla com relação ao condomínio, porque você reside em casa, as suas despesas não são divididas com o seu vizinho, por exemplo, se você for reformar a calçada, mas se você for construir seu muro, você vai ter que dividir com ele. Não deixa de ser um condomínio. Se o teu vizinho da frente está com o som ligado, você não tem um condomínio, uma administração, um síndico para você ligar, cobrar um livro de atas. Era isso, o problema maior de morar em casa seria o home office de DJ, que tem demais. Verdade, demais. Todo mundo sofre, né? Durante o dia e durante a noite. Verdade. Então, os condomínios, condomínio, ele tem os seus prós e empreendimento, seus contras, home office. Dê aula para os DJ que quer ser DJ, né? Só fica aí o detalhe, né? Mas, Lisandro, então, desculpa, Fernanda. Então, para nós encerrar nosso caso, quais as precauções que o síndico tem que tomar nesse caso? Analisar, primeiramente, Convenção, Regimento Interno, Código Civil. Aqui o Código Civil, ele deixa claro que a destinação não pode perder a sua finalidade, que é a residência. Então, síndico, eu aconselho você verificar quem está exercendo a atividade comercial, qual atividade comercial porque quando eu falo quem está exercendo, porque nós temos dois fatores. Pode estar exercendo o proprietário, outro o condômino. Por que, Fernanda, eu tenho que tratar com diferença? Não. Você tem que comunicar ao proprietário para saber se ele é ciente que ali existe uma atividade comercial. Porque qualquer prejuízo que o condomínio venha a ter, você vai cobrar do responsável pela unidade. Né? Não é que você tem que tratar, proprietário pode, inquilino não pode, não. É locatário, está com atividade, exercendo uma atividade comercial, pode me causar um problema? Comunicar ao proprietário. Via e-mail, de preferência via e-mail, se não for possível, via R, faça a comunicação e a registre. Para que o condomínio está tendo ciência que está exercendo uma atividade comercial do qual ele não se responsabiliza, né, por essa unidade. Ocorreu também num condomínio onde existia uma atividade comercial que, se não me engano, era um escritório de contabilidade, eu não me recordo agora a função, mas teve um problema Nesse apartamento foram apreendidos drogas, armas. Então, assim, a princípio era uma unidade residencial onde se existia uma atividade comercial que não dava uma sobrecarga no condomínio, a porteria. Aparentemente era uma atividade regular. Entendeu? Então, depois tomou-se conhecimento que existia armas, que existia drogas, né? Então, assim, o síndico não pode bater nas portas e deixa eu ver qual é a sua atividade. Mas se ele for comunicado, tiver ciência ou perceber, que ele tome essas providências. Falar assim: oi, tudo bem? Você está exercendo a atividade? É o quê? Você tem registro? Né? Nos comunique para a gente até poder saber o que está acontecendo. Né? Então eu aconselho os síndicos. Regimento interno, não fala. Convenção não fala. Código Civil, ele deixa em aberto. Não vá você, síndico, bater lá no seu vizinho e dizer que ele não pode exercer atividade. Não proíba, leve para a assembleia, que foi o caso deste condomínio. Eles levaram em assembleia, né? Então, assim,
se respalde, se resguarde, para que amanhã você não responda civilmente por isso. E outra coisa, se é um problema da comunidade, por que não a comunidade resolver, né? Isso. Eu achei que foi assertivo mesmo. Acho que o síndico tem que conversar, investiga primeiro o que é, comunicar as pessoas responsáveis e que for levar para a Assembleia ali vão decidir. Se você vê uma coisa que não vai causar tanto ônus assim. E outra coisa, também tem um pouco de bom senso hoje, que a situação econômica do nosso país não está fácil. É isso, né? que Talvez eu ia falar. Hoje nós temos muitos pagar autônomos. Uma coisa, pagar outra coisa. E não impactua tanto, né? Por exemplo. Mas eu dou um conselho bom agora para os meus amigos. Coloca uma escola de bateria. Aí é bom. Aí você não fica nem um dia aberto, Eu Thiago. tenho um amigo meu que é síndico, ele é baterista, é legal. Nossa, coitado dos vizinhos Eu dele. tenho certeza que ele não vai fazer isso no condomínio dele. Thiago, é importante ressaltar que existe vários tipos de atividade comercial. Existe babá, que cuida das crianças do condomínio na sua própria residência, que às vezes o vizinho dela se incomoda com barulho de criança. É uma atividade comercial. Situação, né? Tem que ser analisado e ser tratado com cautela, entendeu? Porque você não pode virar e proibir. Você tem que ver o que aquilo está causando de prejuízo para o condomínio e aos moradores. Tem atividades de contador, de vendedor de roupa, manicure, cabeleireiro. Então, hoje em dia... Engenheiro. Engenheiro também. Então, assim, hoje em dia, o custo-benefício de se montar um escritório dentro da sua residência é muito grande. Entendeu? E outra coisa, da pessoa, não tem como proibir dela o empreendimento, o apartamento da pessoa, fazer o quê? Não, o que tem que ser observado é o quê? Não levar para o lado pessoal, porque ocorre muito em condomínio, o síndico, eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa está tendo um lucro em cima dos meus condôminos, vou dar um jeito de proibir a atividade dela. Não é assim que funciona, né? Então verdade. Tem que analisar a atividade, tem que analisar os prejuízos que essa atividade está trazendo para o condomínio. E o impacto disso, né? O impacto disso, por exemplo, se for um salão de beleza, vamos dizer, atende a domicílio, né? Isso aqui é legal, eu tive no tudo. Noroeste um tempo atrás, tem alguns condomínios que já tem um local para atender esse pessoal, igual manicure e tal. Coworking, né? O condomínio tem esse local que é manicure. A pessoa desce, tem nesse caso já tem os próprios manicure lá, as pessoas que atendem, né? Então a pessoa vem, faz a unha e tal. Eles até facilitam esse tipo de atividade para as pessoas estar realizando ali. Mas aí provavelmente deve ser condomínio que possui salas comerciais, que é diferente do caso. Não, lá eles têm um espaço só para isso mesmo. Eu já vi também uns que tem, igual eu falei agora, do coworking, né? Que tem uns espaços... Aí então provavelmente deve ter sido implementado em assembleia. Isso. Deve ter toda uma Por exemplo, legalização. eu já vi um também que tem uns lugares, não tem... Pra reunião. Isso, tem esses lugares que você pode utilizar também. Exatamente. Não sei se os caras pagam uma taxa, eu não sei como funciona. Eu tive lá e vi que é dessa maneira mesmo. Não, aí eu achei nesses interessante. casos, legal com mesmo. certeza deve ter um regimento para uso, né? Deve ter um respaldo na convenção, deve ter se cobrar uma taxa, né? Então esses aí então, já deve estar regulamentado. O conselho que fica, amigo, é o síndico: converse, verifique e leve para a Assembleia para você não ter problema futuro. O diálogo, né, Thiago? Isso. A gente sempre bate na tecla que o diálogo ele deve estar acima de tudo. O síndico deve vestir a roupa de síndico, né? E saber lidar com determinadas situações, porque às vezes uma boa conversa, por exemplo, nesse caso mesmo, eram brigas, chegaram a vias de fato, inclusive, né? Então, e depois se resolveu, né? Cada um respeitando seu espaço. Fernanda, para encerrar esse caso de condomínio aqui, uma pergunta que eu te faço: lá no seu condomínio se serve caviar, é isso? Não, Thiago, lá é marmita mesmo. E com cardápio todos os dias. Inclusive, vou mandar um beijo pra Neidinha, que me socorre sempre. Porque às vezes eu não tenho condições de fazer comida e minha filha fica em casa e eu ligo Neidinha, ela me manda o cardápio diário, viu? Olha, é empreendedora, né? E ela atende lá no nosso Variedade condomínio. total, né? Isso aí é casos de condomínio. Lembrando, o pessoal tá nos ouvindo e tá assistindo pelo Facebook, Instagram. Lá no nosso canal no YouTube temos
a playlist Casos de Condomínio também. Temos nosso site que é o www.inteligênciacondominial.com. Lá também tem um Casos de Condomínio, que a Fernanda tá me devendo, mas ela vai botar em dia, né, Fernanda? Tiago, eu prometo, gente, peço desculpas, os artigos estão, assim, bem legais, Vamos mas lá, eu então. tive um problema no meu computador, né, Tiago? Estamos tentando recuperar aí, mas vai sair. O Tiago quer que eu comece do zero, tá? Eu não estou com tempo, eu até pensei em começar, mas eu não estou com tempo de começar do zero. Então, eu peço um pouquinho mais de paciência, mas nós vamos alimentar esse site. Quem quiser ver mais casos, lá na nossa playlist Casos de Condomínio. Então vamos pro segundo.